Olá, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o veganismo, um pouquinho também sobre o vegetarianismo e nós temos uma convidada especial que é a Sara. Então eu vou pedir para a Sara entrar aqui, enviar o convite, Sara, para a gente poder começar. Ai, Olá, oi. Agora foi. está me ouvindo? Agora foi, né? Tô sim. Está me ouvindo? Perfeitamente. Você tá me ouvindo também, Eli? Que bom, tô te ouvindo certinho. Que bom, seja bem-vinda ao Obrigada. nosso Instagram aqui, Instagram Yoga Recanto, mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o veganismo e no finalzinho eu vou falar o porquê qual que é a relação do veganismo, do vegetarianismo com o yoga. E eu convidei a Sara hoje para falar um pouquinho. A Sara já é vegana há 4 anos, também começou a trabalhar com uma marca vegana, não é, Sara? Você quer falar um Sim. pouquinho sobre ela? Então, a Poranga, eu trabalho com uma marca de calçado. Ela é 100% vegana, sustentável. E é meio complicado, assim, explicar o processo de produção, Sim, mas sim. tá tudo aqui no Insta. Se vocês quiserem conhecer, é só acompanhar. Isso aí. Então, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho, alguns pontos, e o primeiro deles é o que é veganismo. Antes de mais nada, eu vou falar assim que eu não sou vegana e ainda estou no processo de começar com o vegetarianismo. Não que seja uma coisa obrigada dentro do yoga, mas conforme a gente vai conhecendo da importância do vegetarianismo, veganismo no mundo hoje em dia, né, a gente vai tomando mais consciência tanto sobre as questões sociais, as questões da natureza e sobre nós mesmos, a nossa saúde, né? Então também vai ser muito informativo para mim conversar com a Sara aqui hoje. Então, Sara, você pode falar um pouquinho sobre o que é veganismo? Então, muitas pessoas associam o veganismo unicamente a uma dieta, né? Unicamente a consumo. Tipo, você não vai comer nada de origem vegetal, você não é animal, você não vai comer mel, você não vai usar seda, couro. Mas o veganismo, ele não é uma dieta, né? Ele não é só uma questão alimentar. O veganismo, ele é principalmente um posicionamento político, né? A gente não consegue Uhum, desassociar veganismo de política. Ele é um movimento de libertação e abolição da exploração animal, principalmente. E a uhum, gente fala que é a gente buscar, de todas as formas possíveis e praticáveis, abolir produtos e práticas que tenham a exploração e o sofrimento animal. uhum. E no nosso segundo tópico, né, sobre a diferença do veganismo e vegetarianismo. Muitas pessoas não sabem, né? Quem já está no meio sabe distinguir muito bem, mas quem não está não sabe qual que é a diferença. Precisa passar pelo veganismo, aliás, precisa passar pelo vegetarianismo para se tornar vegano, pode se tornar direto vegano. O que você tem a dizer sobre isso, assim, dessas diferenças? Então, depende muito da caminhada de cada pessoa, de cada processo, né? Uhum, Eu me tornei vegetariana antes de me tornar vegana. Eu falo que, uhum, de primeira, o vegetarianismo é a ponte para a pessoa virar vegana, né? É uma transição entre você comer carne, todos os produtos de origem animal, e você se alimentar apenas de produtos de origem vegetal e não usar nada testado em animal. Então, assim, eu acho que o vegetarianismo ele é importante para as pessoas que querem fazer a transição, mas ainda precisam estudar sobre o veganismo. Eu fiquei uhum, basicamente um mês, né, estudando sobre veganismo, eu era vegetariana, e aí eu consegui, né, uhum. dar esse outro passo que é me tornar vegana.
Então, eu acho muito importante Uhum. o vegetarianismo nesse papel, o papel de transição mesmo. A gente sempre tem que avançar, né? Uhum. E sobre a sua trajetória, assim, como foi? Você tinha quantos anos? Como que você tomou conhecimento, assim, o que te chamou a atenção? Alguém te falou? Você viu na internet? Como foi essa questão? Então, é bem interessante porque a gente já tinha acesso, né? À internet, YouTube, só que não era algo que eu pesquisava. Porque a gente tem uma questão que a gente desassocia muito a carne, né? Que as pessoas comem, né? Que tá no prato das pessoas e de onde ela veio. É uma questão que fica, às Uhum. vezes, muito abstrata na nossa mente. A gente é tão educado culturalmente a não pensar no que a gente consome, que às vezes a pessoa não para pensar que ela está comendo um animal, né, que já foi vivo e tudo aquilo, passou por um processo de abate, né, e tudo. Então, assim, na verdade, quando eu comecei essa caminhada, eu não me pensava em me tornar vegana, né? Uhum. Eu já tinha parado de comer alguns produtos como bolacha recheada, salgadinho, refrigerante, mas foi basicamente por conta Industrializados. dos industrializados, né, ultraprocessados, mas foi basicamente por conta da minha saúde mesmo. Uhum. E aí eu parei depois de comer carne branca, né? Carne vermelha, desculpa. E aí nesse processo eu tinha uma prima que era vegetariana na época. Ela inclusive tá aqui. Tá aí? Tá Qual que é o aí. nome dela? É a Maria Paula, tá aí. Ah, me lembro dela. Seja bem-vinda. Ela abriu meus olhos na época, porque eu nunca Hum. tinha pensado sobre vegetarianismo, consumo animal, nem nada. Aí ela conversou comigo uma vez, aí eu comecei a pensar, nossa, ok, é muita informação, mas realmente, porque eu tô meio poupando alguns seres, né? No caso, as vacas, os porcos, né? Da carne vermelha, mas eu tô comendo outros, né? Galinhas, peixes. Aí eu comecei a pensar que não fazia sentido. E aí eu decidi parar de comer carne total. Aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o vegetarianismo e o veganismo. E aí, em torno de um mês, eu já tinha me tornado vegana. Eu tinha 16 anos na E época, sim, faz 4 16 anos. anos, muito nova. É, É muito nova, assim, e é surpreendente. Para mim é surpreendente saber assim que cada vez mais jovens também conheço outros jovens agora você está com 20. 20? Conheço outros jovens ainda nessa faixa de 15, 16 que já estão tendo essa conscientização. Então, acredito que isso seja muito bom, porque é o futuro já pensando nessa nova forma de lidar com a alimentação, com a carne, com os animais, né? E como foi assim em casa, assim, com a sua mãe? Ela aceitou bem? Porque as mães ficam muito, mas você não vai comer carne, você vai comer o quê? É que nem Vai ficar. aquele. É que nem a gente fala, né? Os pais, eles falam a vida inteira pra gente se alimentar de vegetais, frutas. Aí quando a gente decide viver disso, eles ficam tipo, meu Deus, você vai morrer sem carne. Não faz muito É, sentido. Mas assim, nessa época o veganismo basicamente me salvou, porque eu tinha anorexia, né? É uma coisa que eu não uhum, tenho problema em falar abertamente, é uma luta minha. E assim, o veganismo ele basicamente me salvou, porque eu não queria ser um exemplo ruim de veganismo para as pessoas. Eu não queria que eu estava definhando, né, na verdade, eu estava definhando de verdade. sim. E eu não queria que essa fosse a imagem que eu ia passar para as pessoas sobre o veganismo. Uhum, Então, a minha mãe, ela me apoiou muito, porque ela viu que eu estava uhum, realmente lutando contra a anorexia, que eu estava tipo me sentindo feliz com o veganismo, né? Que estava sendo muito bom para mim. Mas assim, eu sou a única pessoa vegana da minha família e assim, sério, você vai lidar com os comentários tipo piadinha, comentários engraçadinhos das pessoas sobre veganismo, mas é algo que você se acostuma. O que mais dói, na verdade, é a insensibilidade das pessoas que você percebe perante o sofrimento animal. Isso é algo que dói, sim. seja dentro da família, seja fora da sua família. Isso vai doer. Uhum, Isso, uhum. esse é o problema. Então, Piadinhas assim é sim, sim. tranquilo. Então, quando você decidiu se tornar vegana, você já tinha
passado pelo processo da anorexia, estava se recuperando, né? E aí você começou com o vegetarianismo e isso não te impediu de se recuperar, né? Eu acho interessante falar desse tópico porque tem muito aquilo lá, se você parar de comer carne, a tal da proteína, que é encontrado nos vegetais até em maior quantidade do que na carne, né? Mas tem muito aquela questão, você vai ficar fraca e vai e tudo mais. Então você já tinha passado por um problema muito sério e se tornou vegana, e isso não te impediu de melhorar, de se recuperar, né? Sim, eu tava com 59, beirando 60 quilos quando eu comecei a ter anorexia. Porque antes eu tinha um Uhum, problema de compulsão alimentar também. E aí, em uhum, 6 meses, eu tava com 41 quilos. Eu tava, tipo, definhando mesmo, cabelo caindo. Sem energia pra nada. Não sei como eu não desmaiei em algumas situações que eu tava vivendo, né? E, uhum. basicamente, eu comecei a virar vegana. E em questão de 6 meses também, eu já tinha recuperado meu peso. E você Então, passou assim, por acompanhamento médico, né? Essa questão. sim, sim, assim, muitas pessoas que começam a estudar o veganismo, elas têm acesso a materiais nutricionais, né? Então, às vezes, Sim. tem alguns órgãos que é sobre vegetarianismo, veganismo, que dispõem essas informações para a pessoa. Ela meio que consegue, com a autonomia dela, estudar e ver como que ela vai se alimentar da melhor forma. Mas para mim, o acompanhamento de um nutricionista foi essencial justamente pela fase que eu estava vivendo, que era a luta contra a anorexia. Porque se você tem Uhum. algum distúrbio, você vai precisar dessa ajuda médica, porque sempre vai ter recaída, às vezes você vai ser puxada para baixo de novo, então é muito importante. Sim, sim. E eu não morri, E eu tô há como você 4 anos e eu não morri por falta de proteína, eu tô viva, tô ótima, está saudável, aqui, pra mim vivinha. tá tudo. E como você falou no início, né, que ser vegano ou vegetariano não é só alimentar, é um estilo de vida também, uma forma de viver, né? E eu me lembro que recentemente eu estive em um hotel, passei uma noite em um hotel, e quando eu entrei, eu vi que tinha uns pelos assim no chão, que eram tapetes, né? Pelos assim, tipo tapete. E aí eu pensei, eu tava com meu namorado, eu perguntei, isso aqui é animal, né? Será que é pelo animal? E mesmo que eu não sou vegana, né, nem ainda completamente aderi ao vegetarianismo, mas eu já sinto muito essa questão do animal. Então aí ele falou que era sim, era pele, porque a gente estava num lugar frio e eles usam a pele muito para aquecer, né? Uhum. E aí eu fiquei assim meio em choque, porque eu nunca tinha visto aquilo, e claro que é uma coisa completamente normal, né? E aí eu lembro que a gente conversou, né? Isso pode ser os hotéis, restaurantes, assim, não terem uma opção hoje em dia livre de animal, digamos assim, eles podem perder clientes, assim, inclusive, né? Por exemplo, se eu fosse mesmo, com certeza, se eu tivesse a opção de trocar de quarto por causa daquela pele de animal que tinha, eu não me senti bem, né? E eu acho que muita gente trocaria também, principalmente quem já está completamente, assim, né? Mas também eu sei que tem aquela questão da tolerância, né? A gente não pode querer obrigar que as coisas ao nosso redor também se convertam àquilo que a gente acredita, né? Mas aí eu quero saber de você, assim, estando em alguma situação onde você já se engana, você chega em um lugar, ou eu já vi restaurantes também que eles têm esse tal do pelo do animal no chão, você encara mesmo assim? Você prefere em outro lugar? Qual que é a sua escolha? Então, na verdade, é muito a questão da tolerância que você falou. Uhum, Recentemente eu me vi nessa situação também, pensa no animal, você pensa em como ele sofreu, né, com a pele sendo retirada do corpo dele, né, tipo, porque às vezes tem uhum, pessoas que nem matam, né, o animal para retirar a pele, tem uns processos bem violentos mesmo. sim, Mas assim,
que eu poderia fazer? Conversar com a pessoa, falar assim, olha, existem alternativas que podem ser mais baratas, de tecidos sintéticos, que você não vai demandar o sofrimento de um animal, não vai demandar tanta água para produzir esse tecido e também não vai ter uma degradação tão grande no meio ambiente, porque o veganismo também está ligado à questão ambiental, né? Então, assim, mas é a questão da tolerância. A gente conversa, se a pessoa ela quiser abrir a mente, ela vai abrir. Se ela não quiser abrir a mente, infelizmente, fica por isso mesmo, né? Sim, sim, a gente tem que ter o respeito, né? Cada um com o seu É processo, porque mas não, mas sim, pode É falar. porque eu acho que as pessoas, elas vão vir pelo veganismo, pelo amor, pela informação, Uhum, sabe? uhum, Não por aquelas pessoas que acham que tem uma superioridade moral porque são veganas ou que fazem yoga, por exemplo, né? A gente tá nesse meio, a gente uhum. conhece, né? Então eu acho Aí envolve que não o ego, né? adianta meio que ficar naquela. É, tipo, não adianta a gente ficar numa ditadura, assim, ser muito restrito assim com as pessoas, elas vão vir pro lado verde da força pelo amor, entendeu? Pela compaixão. É isso que a gente prega. Não pela Sim. coerção, é isso que eu tô querendo dizer. Uhum, uhum. Tem que ser um processo interno, né? Começa internamente. Depois que a pessoa vai despertando Exatamente. para realmente agir, né? E transformar, mudar. E você falou essa questão ambiental, né? A gente pode falar agora um pouquinho sobre o veganismo e a questão ambiental e o e o meio e a questão animal, né? Vamos começar pelo ambiental. Quais são as questões, assim, porque eu tenho ouvido falar, acho que muita gente ouviu falar recentemente, que é, está tendo bastante devastação das matas e tudo mais, para poder formar pasto para criar gado, né? Tem essas questões ambientais. O que você tem a dizer assim sobre por que é tão importante para o meio ambiente diminuir o consumo da carne? Então, na verdade, a gente fala que não dá para você ser ambientalista e não ser vegano. E não ser ecossocialista, por exemplo. Por quê? Porque na Amazônia, por exemplo, a gente tem tipo 91%, isso é um dado mesmo, da destruição da Amazônia, basicamente por conta de criação de pasto para gado ou para o plantio de soja, que vai virar depois ração para os animais que estão em Uhum, cativeiro, né, que estão sendo criados. A gente tem também a questão dos oceanos, porque a gente tem o descarte de resíduos, né, que vem da criação do animal para os mares, e isso está causando muitas zonas mortas nos oceanos. E também tem o problema da pesca, que a gente fala que é como se fosse uma sobrepesca. As pessoas estão pescando em grande quantidade para vender esses produtos, né? Essa carne. Só que elas não pescam apenas os peixes que elas querem. Entra muitos outros peixes na rede também, de várias espécies. E aí a gente está destruindo o habitat dos animais, a gente está contribuindo também para a caça, porque muitos fazendeiros matam, né, animais silvestres, como onças. Nos Estados Unidos eles têm uma caça a coiote. Então, assim, não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo, né? Tem esse problema com o habitat dos animais que está sendo destruído, e depois essa matança aos animais silvestres para eles não interferirem no gado, né? Nas uhum. galinhas, na criação de porcos. Então, assim, se você quer ajudar o meio ambiente, não tem outro jeito. Você vai ter que buscar o caminho do veganismo, do ecossocialismo, apoiar a MST e todo esse rolê. A gente também tem o problema do consumo de água, né? Porque é engraçado, o pessoal fala assim, não, né? O governo fala assim, não, você desliga a torneirinha na hora que você está escovando o dente, toma banho de 15 minutos, tenta varrer mais a calçada para não gastar tanta água, fica atenta a vazamento de torneira, né? Tudo mais. Só que a verdade é que a maioria do consumo de água está na indústria agropecuária, né? Então, assim, Ah, não tá no meio que no nosso poder, entendeu?
O Uhum. maior consumo de água está atrelado à criação de animais. Então, assim, meio que você não está fazendo muita coisa, né? Tipo, desligando a torneirinha enquanto você está É um pequeno grãozinho, né, dentro desse mar aí de assim. consumo, né? E eu Tem a falo questão de isso, gases também, né? Liberação de gases sim. no meio ambiente, né? O gás metano, ele acaba Sim. sendo, que é produzido, né, pelo gado, acaba sendo muito mais nocivo para, né, muito mais nocivo para o nosso planeta, porque aumenta muito mais o aquecimento global do que o dióxido de carbono que é emitido pelos carros. Então, assim, não tem para onde escapar. Isso sem falar que a gente precisa de muito mais terra para criar animais, né, alimentar as pessoas, do que se as pessoas tipo seguissem uma alimentação vegetal. Isso demandaria muito menos terra. Hum, Tem um dado que fala que uns 10 mil anos atrás, 98% da biomassa do planeta era composto de animais silvestres, né? uhum, Com todos os biomas, todo o ecossistema reservado. E apenas 2% era para os seres humanos e para os animais de criação. Hoje em dia a gente já está ao uhum. contrário. Agora a gente está, tipo, depois de 10 mil anos depois, a gente está com 98% de espaço ocupado pelos seres humanos e animais de criação e 2% são reservados para os animais silvestres. Então, assim, a gente está experienciando uma espécie de extinção em massa das espécies. Extinção. E isso vai destruindo. A gente acha que, vamos falar a gente, né? Acha que está tendo uma evolução na questão de grandes cidades e tudo mais, desenvolvimento e um melhor viver, digamos assim, né? Uma possibilidade de melhor viver com, com toda essa facilidade que a gente tem de se locomover e tudo mais. Mas, na verdade, está destruindo a nossa verdadeira casa, que é o mundo, né? Não é só a casa que a gente mora, a cidade, é todo o planeta e a gente precisa de todo esse equilíbrio da natureza para viver, continuar vivendo. Então, se a gente está destruindo lentamente essa casa, essa morada principal, a gente está se autodestruindo, né? Aos poucos, né? Futuramente, né? Não É se sabe. porque às vezes o ser humano ele tem uma visão que ele, às vezes a gente como humano e com Uhum, especismo, né, que foi ensinado pra gente, que é basicamente você valorizar uma espécie em detrimento da outra, a gente acha que a gente domina a natureza, a gente acha que a gente não faz parte da natureza, a gente às vezes não aceita que a gente não pode controlar a natureza e que a gente faz parte dela e que a gente precisa de outras espécies para sobreviver, para ter um ecossistema em equilíbrio, né? Então, assim, uhum. isso é um problema, porque a gente depende sim das outras espécies, a gente depende sim de um ecossistema que esteja funcionando perfeitamente, né? E a questão do veganismo é que vai chegar uma hora que a produção de carne de derivados de animais vai ser insustentável para o planeta, né? Uma questão, na Uhum, verdade, até de urgência. sim. E a questão animal, acho que é uma questão bem delicada também de falar, né? Qual que é a importância e na verdade também a gente pode falar, né, sobre como os animais são tratados, né? E muita gente pensa, mas os animais não falam, não sentem, né? Não tem problema eles viverem dessa forma, né? Mas na verdade a gente sabe que é bem diferente, né? Sim, na verdade é bem complicado, porque assim, a gente é ensinado nessa cultura de especismo o quê? É que nem você falou. Ah, mas os animais não falam. Eles não ligam para a forma como eles estão sendo tratados. Isso não importa. Eles não Uhum, têm a capacidade cognitiva que nem a nossa. E o discurso do especismo, se você for ver, ele está ligado diretamente com a questão do capacitismo. Então, assim, se um animal não fala, não se comunica através da linguagem, se ele não tem algumas funções cognitivas que nem a nossa, então foda-se, a gente pode usar, explorar ele conforme a gente quiser, não é verdade?
Como se ele existisse para servir, né, a gente apenas. Sim, a gente vive numa cultura ocidental, principalmente, que a gente coloca, né, o pedestal, o homem tá aqui em cima, e depois em os animais de criação, aí depois em os animais silvestres, os insetos, né, fungos, a gente tem essa pirâmide, né? Então a gente valoriza algumas espécies e subvaloriza, né, na verdade desvaloriza completamente as outras. E aí que a gente trabalha com um termo no veganismo que se chama senciente. Os animais, eles são seres sencientes, ou seja, eles são capazes de sentir dor, eles são capazes de sentir prazer e mesmo que eles não se comuniquem por linguagem, da mesma maneira, né, como a gente se comunica, eles têm outros meios de se comunicar também. Só que a gente não valoriza isso, a gente não valoriza as outras formas de existência na Terra. A gente acha que só porque eles não se comunicam como a gente, não pensam que nem a gente, não tem uma memória de longa duração que nem a gente, né, com todos os detalhes, a gente acha então que eles são feitos para explorar, feitos para servir a gente, e não é bem assim, né? E recentemente eu vi um vídeo, foi uma reportagem, não sei, da questão de como eles são tratados assim em cativeiro e tudo mais, que muitos vivem trancados em um cubículo e vai crescendo ali apertado e não tem nem como se desenvolver assim, andar e tudo mais. E também vi a questão de pintinhos, né? Eles estavam assim numa máquina e eles iam sendo jogados vivos para ser triturado, para virar alguma outra coisa que, enfim, né? E como é assim um pouquinho tratado os animais? Você pode falar assim um pouco sobre essa questão na indústria, né? Da indústria da carne, de todas, independente se seja apenas da carne de gado, né? Então, o problema da indústria, que é justamente o que o veganismo ele é contra, é que todos os animais são objetos para a indústria, eles não são vidas, né? Então, assim, eles são tratados de qualquer forma, eles vivem realmente, isso que você falou é muito real, as galinhas, elas vivem, os porcos, as vacas, criados em cativeiros, eles vivem em cubículos, e eles basicamente vivem as duas vidas, dois anos de vida deles, às vezes isso para vacas, né? Porque as galinhas têm um tempo de vida muito menor nessa indústria. Uhum. No máximo, estourando 10 meses. E isso é o auge da vida delas, né? Elas estão na adolescência delas, digamos assim, porque uma galinha em ambiente natural ela vai viver anos. Então, assim, o que a gente faz é basicamente aprisionar esses animais, colocar em cubículos, fazer uma alimentação muito pesada para eles, né? Cheia de antibióticos, com muita proteína vegetal, muitas vezes maior do que ele precisa. E assim, se você for ver, por exemplo, é um estudo bem interessante, o corpo dos animais de criação da década de 50 até agora, que é 2020, se modificou bastante, né? Eles mudaram muito. Então, assim, a galinha de corte tem uma época que ela tá com sobrepeso tão grande, tá com uma massa corporal tão grande, que ela não aguenta fazer funções básicas, sabe? Como Tipo, correr. ficar em pé. Sim, sim. Então, é basicamente isso. Você tem que se imaginar como um animal, às vezes, de cativeiro. Você tem que se colocar nessa situação, né? A gente tem que ter essa empatia. Pô, você vive, nasce fadado a morrer de uma forma completamente cruel. E os meses que você vai ter de vida, ou 2 anos no máximo, vai ser sendo alimentado todo dia, em um ambiente completamente superlotado, sofrendo muito estresse e se alimentando de uma forma que você não se alimentaria no meio natural. Então, assim, é muito cruel. Também tem a questão de como faz mal, pode fazer mal. Eu sei que tem pessoas assim na questão do biotipo que precisam muito
não exatamente da carne, mas da proteína. Então buscam a carne como um meio mais fácil, depende eu sei que tem uma questão sanguínea envolvida e tudo mais, né? Então não é a questão de tirar a proteína, é substituir, né? Mas falando dessa questão do animal, quando ele é criado assim em cativeiro, tem aquela questão dos hormônios, né? Principalmente acho que do frango, que tem muito hormônio para ele se desenvolver, né? Então, que nem você falou do tempo de vida, talvez ele fosse demorar um tempo maior para chegar na vida adulta, e por conta desses hormônios, eles chegam bem mais rápido, né? E aí a gente Sim. consome esses hormônios porque ficam tudo ali na carne dele, né? Então é por isso também que faz mal, né, para o nosso organismo. Tem a questão também, principalmente de antibióticos, porque é uma questão de saúde pública mesmo, né? É uma questão alarmante. Você vê a questão que nós temos consumido muitos antibióticos, né? Vamos dizer assim, nós todos como consumidores, assim, a gente está consumindo muito antibiótico e parte desse antibiótico que as pessoas consomem está na carne. Então, o que, que acontece? Culturas de bactérias estão começando a ficar muito dessensibilizadas aos antibióticos que a gente está utilizando. E isso está sendo uma crise muito grave, porque a gente tem agora a questão das superbactérias e daqui a pouco não vai ter tipo antibiótico que vai conseguir ajudar a gente em uma questão tipo de adoecimento por bactérias, entendeu? E isso é uma questão também do porquê você não deveria comer carne. Mais uma delas, né? E a gente pode falar um pouquinho agora sobre qual que é a relação do vegetarianismo, o veganismo com o yoga, né? A Sara pratica yoga comigo, inclusive, né? E eu tenho certeza que você sentiu, percebeu essa conexão, né? Antes de você começar a praticar, você já sabia qual que era a relação? Ou depois você buscou saber mais? Ou ainda tem algo que você não saiba? Então, na verdade, foi meio que um caminho, né? Porque o pessoal vegano, yogis, assim, tá tudo ali junto no meio. Então, Tá tudo no meio. você entra no meio do veganismo, você vai conhecer gente que pratica yoga, né? Gente que Uhum. conhece medicina ayurvédica, tudo. E eu sabia bem pouco, né? Eu não sei ainda muito sobre a relação do yoga, tanto que vai ser muito interessante, né? Você comentar aqui com a gente. Mas eu acho que o que me fez me apaixonar também pelo yoga foi a questão do princípio da não violência, que é o que a gente prega no veganismo, né? Que é a questão da união, que é o ahimsa, né? O princípio da não Isso. violência. Então, assim, pra mim, tipo, quando eu comecei a ver sobre isso, eu já me apaixonei também pelo yoga, por ele pregar nessa compaixão, amor, empatia. Sim, esse princípio da não violência, ele é, acho que, um dos mais conhecidos dentro do yoga, né? Esse princípio é um princípio ético que está dentro do Yoga Sutras de Patanjali e tem alguns pontos, né? São 8 pontos e o primeiro desse ponto é os yamas e dentro desses yamas que tem o ahimsa, que é o primeiro, que é a não violência, né? Então essa questão da não violência envolve diversas situações, a não violência com o nosso próprio corpo, com a nossa mente, com as pessoas ao nosso redor, com a natureza, com os animais. Então, o principal realmente é essa questão, porque quando a gente consome, a gente come um animal, né? É uma espécie de violência, né? Mesmo que a gente não saiba, e quando a gente é criança, a gente vive de acordo com a forma que vão nos guiando, né? Mas quando a gente vai se tornando adulto, a gente vai tomando mais consciência, a gente vai sabendo como é que os animais são tratados, né? A própria natureza tratada, a gente não pode, a gente não consegue, na verdade, concordar com isso. Não é obrigatório, ninguém que pratica yoga precisa se tornar vegetariano ou vegano, não é uma questão obrigatória. Mas é um ponto muito importante, né? E também tem a questão de que da alimentação, né? Tem vários pontos no yoga, então a alimentação adequada
ela é uma das principais, porque o yoga não é uma prática física, a gente sempre ressalta isso, não é apenas o físico, né? Tem a questão energética, espiritual, psicológica e tudo mais. Então, a questão da alimentação também porque ele trabalha em prol de uma vida melhor, de viver melhor e a saúde de forma integral. Então, a alimentação não está fora disso, né? E livre de diminuir um pouco essa questão de consumo de industrializados e tudo mais, já é uma forma também de buscar uma alimentação melhor e também colaborar com o meio ambiente, né? Tem até aquela questão do plástico e tudo mais, mas aí isso é um outro ponto muito importante também, né, para falar. E outra coisa muito importante que também falam dentro do yoga é que todos os seres vivos, né, não só dentro do yoga, mas dentro do yoga fala do prana, que seria a energia vital ou o sopro da vida, né? Falam que todos os seres vivos têm esse prana. Então, se um animal ele está vivo, está respirando, ele tem o prana da vida, da existência, né? E nós também temos esse prana. Então, quando a gente morre, digamos assim, nosso corpo morre, esse prana, além do nosso corpo físico morrer, esse prana, que é o sopro da vida, a energia vital, ele também se vai do nosso corpo. Então, o nosso corpo não tem mais aquela energia que tem para viver, né? E a mesma coisa com os animais. E o que acontece? Nós, seres humanos, nós precisamos consumir alimentos que tenham não só nutrientes que possam nutrir o nosso corpo físico, mas também esse nosso corpo energético, nosso corpo espiritual. Então, quando a gente come a carne de um animal, ela não tem prana, é zero prana. Ela já está morta mesmo, então a gente está comendo realmente uma carne morta, que pode ter aqueles nutrientes que pode fazer bem pro corpo físico, mas para o nosso corpo energético, espiritual, ele não tem nutrição e a gente precisa nutrir também nosso corpo e nosso corpo energético espiritual, né? E por isso que é muito ressaltada a questão de consumo de vegetais, de frutas, principalmente aqueles que recebem bastante energia solar. Tem muita energia vital para nutrir a gente por inteiro, né? Então essa é uma questão muito forte também. E de viver em harmonia, né? Viver em harmonia com todos os seres, a gente sabe que é como uma consequência, né? A gente faz uma coisa ali, aí em consequência vem outra, e depois vem outra, depois vem outra. Então, isso é atrelado àquilo que a gente falou anteriormente, né? Que a gente come um animal hoje, a gente está colaborando com o desmatamento, com a questão do desperdício de água e a destruição, né? A devastação aí do mundo e de nós mesmos, né? Da nossa própria saúde. Então, são esses pontos mais, assim, fortes entre o yoga e o veganismo. Né? Alguma pergunta? Eu achei bem interessante você ter mencionado ali a questão do corpo energético. Porque tem um documentário que eu assisti que é bem interessante também. E existem estudos de verdade que estão procurando entender isso. Que é a relação da pessoa ter depressão, por exemplo, e depois que ela abole, assim, os produtos de origem animal, para de comer carne, ela tem uma melhora do quadro da depressão. Isso eu já vi entrevistas, assim, de pessoas relatando isso. E é bem interessante, porque é meio complicado, né, falar do campo metafísico, porque nem todo mundo vai acreditar. Mas para quem acredita, é realmente algo que pode ajudar bastante. Porque se você consome um animal que na hora do abate passou por uma das piores coisas da vida dele, que foi o pânico, a angústia, a morte, e você come aquela carne, você vai estar se nutrindo disso, né? Você vai estar se nutrindo energeticamente de tudo que aquele animal passou. E se vocês forem assistir documentários, tipo A Carne é Fraca, Terráqueo, é assim, o pior filme de terror que você vai ver na sua vida. E eles passam na hora do abate, em cativeiro, é realmente muito tenso. Você me lembrou realmente, você me lembrou desse outro ponto muito importante, que é tudo que a gente sente, todo ser vivo, tudo que sente fica impresso no corpo.
ou seja, na carne, né? Além de ser no nosso sentimento, nosso pensamento, fica impresso na carne. Então, por isso que é aquela questão, quando uma dor somatiza e reflete no corpo, né? Ah, tá com algum problema emocional e aí dá dor de cabeça, dor de estômago, assim, exemplos simples, né? Então, no animal é exatamente isso que você falou. Ele passa por toda aquela dor e a gente vai consumir aquilo. Tá impresso na carne, não tem como tirar, né? Então, é muito sério, né? Realmente é muito sério. E também eu já vi alguns estudos falando, né, que quando diminui o consumo de carne, assim, animal, diminui aquela questão da agressividade, do estresse, da impaciência também no ser humano. Então, são muitas coisas aí sendo descobertas, sendo estudadas, né, sobre a importância de diminuir ou realmente abolir, né, o consumo da carne. E, por último, nós podemos falar um pouquinho sobre veganismo popular e veganismo elitizado. Eu acho que isso entra nessa questão, uma questão que eu já pensei muito, não sei se é exatamente isso, que precisa de dinheiro para poder ser vegetariano. É isso? Para poder ser vegano, né? Não dá para ser pobre. Qual que é a questão, Lu? Então, eu tava pesquisando veganismo no Google para ver o que ia aparecer, né? Apareceu bastante coisa. Apareceu, por exemplo, vegano chato, como se eu fosse um vegano. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi como ser pobre e vegano. Comecei a olhar e falei, não, interessante esse tema. Por quê? Porque, assim, a gente vive uma cultura de alimentação que a maioria dos produtos que as pessoas, principalmente com vulnerabilidade social, consomem, são produtos industrializados. E a gente tem até um estudo sobre isso que se chama nutricídio, porque as pessoas estão comprando e consumindo muito mais produtos que são bem mais baratos, industrializados, mas que não tem nada de nutrientes, assim, vitaminas, minerais, tem mais, assim, muito açúcar, né? Gordura saturada, hidrogenada, em vez de consumir realmente vegetais, né, frutas, grãos que deveriam ser acessíveis, deveriam ser orgânicos. Mas assim, a gente está numa jogada de interesse político, né? A gente não pode esquecer. Então, o que a gente fala muito dentro do veganismo é a cooptação do veganismo por marcas assim multinacionais, entendeu? Marcas que realmente fazem do veganismo um movimento de consumo. O que, na verdade, o veganismo não é um movimento de consumo, o veganismo é um movimento político e que prega a libertação e a abolição do sofrimento animal, né? Então, assim, a questão do veganismo elitizado e veganismo popular é bem complicada, porque eu fico triste particularmente por isso, porque eu já vi pessoas veganas muito mais interessadas em lanche vegano que tal marca vai lançar do que, por exemplo, as pessoas tendo soberania alimentar e conseguindo escolher o que comer ou não. Eu vi muitos veganos, por exemplo, agora, comemorando que o preço da carne aumentou. E não é uma questão de se comemorar, porque a verdade é que a gente tem, tipo, 19 milhões de pessoas passando fome atualmente no Brasil. A gente tem um contexto que a gente tem muitas pessoas com insegurança alimentar. Então, assim, existem pessoas idosas, pessoas adultas, crianças passando fome. E o veganismo político, ele quer que as pessoas tenham soberania alimentar. Eu não quero que, tipo, a gente não quer, né, o movimento não quer que as pessoas sejam veganas porque elas não conseguem comprar carne, porque elas não conseguem comer, né? A gente quer que as pessoas tenham escolha, a gente quer que as pessoas possam escolher o que elas querem consumir. Então, essa é a questão do veganismo elitizado versus o veganismo popular. Aí você me pergunta, nossa, mas por que são tão caros os produtos veganos? Bom, primeiro que a gente tem uma demanda muito menor, né? A menor parte da população do Brasil e do mundo é vegana. É uma porcentagem que gradativamente está aumentando, mas ainda não é muito alto. E a lei do mercado.
quanto menor a demanda, a gente sobe o preço lá em cima. Então é por isso, e também tem a questão de matérias-primas, porque como é um produto vegano, muitas vezes ele vai ser consciente, né, ambientalmente. Então vai ser um produto orgânico, derivado de agricultura familiar. Então, assim, se você seguir nessa linha de produtos industrializados veganos, eu não vou mentir, é caro pra cacete. É muito caro e a maioria das pessoas não tem condição de consumir. Sim. Agora, se você for para a parte do veganismo popular, que você vai se alimentar basicamente de grãos, fruta, verdura, leguminosas, algumas oleaginosas, né? Tipo sementes também, você consegue ter assim um preço muito mais baixo do que tipo se você for comprar quilos de carne, leite e outros industrializados. Então, assim, eu acredito que o caminho do veganismo é popular. E existem várias pessoas que estão nesse movimento. Tem o vegano periférico, que eu adoro, que eles falam muito sobre veganismo popular também aqui no Instagram. Então, tem o pessoal do movimento afro-vegano, que levanta pautas muito importantes também, porque o veganismo as pessoas veem só tipo como consumo. Vou deixar de comer isso, vou deixar de usar isso. Não. O veganismo é uma causa e ele está ligado a causas de extrema importância. O veganismo ele luta contra opressões de todos os tipos, seja humana e não humana. Então o veganismo está sim aliado à luta antirracista, à luta contra a homofobia, contra a transfobia, contra o machismo. Então assim, não dá para desvincular a essência do veganismo. Mas é isso. É uma questão muito abrangente, né? É uma questão muito abrangente e dá sim para ser pobre e ser vegano. Tem muitas pessoas no Instagram que fazem tipo, receitas extraordinárias e que são muito ativas para te mostrar isso. Mas a questão mais importante é eu queria muito que as pessoas fossem veganas conscientes, sabe? Porque não adianta você estar nesse movimento. Isso eu falo com uma tristeza no coração mesmo. E não entender que isso é algo político. Então, assim, o veganismo ele vai lutar do lado da agricultura familiar, vai lutar sim do lado da reforma agrária, do MST, vai lutar junto de movimentos que façam as pessoas terem soberania alimentar, que elas vão poder ter acesso a produtos saudáveis, sem venenos e com um custo muito mais baixo. Realmente não é apenas deixar de comer algo, né? É uma atitude de realmente que vai envolver outros campos e porque está tudo unido, né? Ao consumir uma carne tem muitas consequências e ao não consumir e não aderir também, não só o consumo alimentar, né? Vai envolver diversas manifestações aí políticas conscientes e tudo nesse que abrange esse ramo, né? E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí abaixo da gente, para a Sara. E enquanto o pessoal vai pensando em alguma pergunta, eu quero perguntar assim, o que dá para substituir essa questão da proteína da carne? Porque é bem polêmico isso, né? Ah, não vai comer carne, o que pode substituir assim? Porque a gente precisa da proteína, mas né, o que dá para substituir aí de forma acessível e barata? Sim, que é o mais importante, né? Que as pessoas tenham Sim. acesso. É engraçado, né? Uhum. Porque você vai falar assim, ah, eu sou vegana, eu como comida vegana. A pessoa fala assim, nossa, você come comida vegana? Eu nunca comi isso. Tipo, não, amigo, você come todos os dias da sua vida comida vegana. Você come seu arroz, você come seu feijão, sua pipoca, seu creme de ervilha, sua fruta. Você toma o seu Sim. café, né? Então, assim, muitos nutricionistas hoje em dia, né, que estão nesse ramo do vegetarianismo, veganismo, falam que a simples combinação de certos grãos com leguminosas já dá a quantidade diária que uma pessoa precisa de proteína no dia.
Então, assim, Uhum. arroz, feijão, macarrão, ervilha, sabe? Creme de ervilha, por exemplo, ou grão de bico, lentilha, todas essas Grão de leguminosas em bico. conjunto, sim, em conjunto com algum grão, elas vão suprir essa demanda que o corpo precisa de proteína. E também muitas verduras, né? Tipo, folhas mais escuras. A gente também tem uma punk muito legal que é a Ora Pronobis aqui no Brasil, que é extremamente Verdade. proteica. Não, a minha prima mesmo, ela tem um pé enorme na casa dela. Tem um pé aqui em Então dá casa pra também. você A gente plantar. até Então, dá pra teve você que plantar podar uma porque ele cresceu muito. cresce muito. É muito. Nossa, é muito abundante. A casa dela tá basicamente sendo dominada pela planta. Mas é isso. A gente tem acesso, sabe? Tipo, meu, você pode plantar um pezinho de Ora Pronobis no seu quintal se você tiver espaço, ou conversar com alguém que tenha seu arroz, seu feijão. Meu, tipo, o pessoal fala, é muito difícil ser vegano. Meu, normalmente uma pessoa come o quê no Brasil? Arroz, batata frita, feijão e salada. E um bife. Se Uhum. você tira o bife, você consegue ter uma refeição vegana completa. E vai ficar muito mais Não precisa barato. de mais, com certeza, bem mais em conta, né? A, A a Giovana Gil, Lara, não sei se você conhece. minha cunhada. Ela perguntou qual foi o alimento mais difícil de você parar de comer. O alimento mais difícil que eu parei de comer foi queijo. Nossa, queijo. Eu também. É porque o queijo tem estudos, né, que comprovam cientificamente que ele age numa parte muito, assim, de prazer, assim, no Ah, nosso hipocampo, né, no nosso cérebro. Então, assim, ele é uma adrenalina, assim, de prazer, digamos assim. Então, foi mais difícil para mim tirar o queijo. Mas depois que você começa, assim, é também uma questão subjetiva. Eu conheço veganos que até hoje não comem a carne pela questão animal, mas que não deixaram, tipo, por exemplo, de sentir vontade de comer. Esse não é o meu uhum, caso. Eu não sinto vontade de comer carne, leite, queijo, nem nada. Porque depois que eu fiz a associação de onde vem a carne, de onde vem o leite e o que acontece com esses animais, meio que você não sente mais vontade. Você começa a associar sim. e, meu, vira uma chave na sua cabeça que você fala, não vale a pena a vida de um animal, a vida inteira de um animal, por alguns minutos de Momentos de prazer, prazer sabe? ali, né? Porque a gente come muito por prazer, a questão do prazer de comer, não comer para viver, né? Às Essa vezes, que é a questão. tacos. Carne no Brasil, por exemplo, sempre foi uma comida assim de muito status, né? Então, sempre que uma pessoa ascendia socialmente, meu, é churrasco, aquele bacalhau, tipo, na semana da Sexta-feira Santa. Então, assim, a carne, ela é uma questão, né, no Brasil de ascensão social. A pessoa É, começa a ter mais dinheiro, é o churrasco que ela vai fazer na quebrada dela, é o churrasco que ela vai fazer com os amigos dela para comemorar alguma coisa. Então, assim, a gente fala que o veganismo às vezes soa radical porque é uma quebra, né, dessas condutas sociais. sim. O Wagner A Wagner. falou. O Wagner é meu namorado. Eu amo a batata frita. A batata frita que ele faz. Aí ele fica enchendo meu saco. Machado Daniels, ou Machado Meu Daniels, irmão. aliás, perguntou qual alimento ou prato que você mais gosta no cardápio vegano? Ai, eu sou suspeita. Meu Deus, eu Acho que gosto de essa tudo. pode ser a última para a gente fechar. Só temos 5 minutinhos. Pode falar. Ai, é muito difícil. Eu gosto de tudo. Mas eu acho que algo que eu gosto muito é abóbora cabotiã. Meu Deus, Sério? eu amo, eu amo. Em todas as formas, eu amo muito. Você Batata sabe que frita. gato gosta muito de abóbora cabotiana? Não sei se você já viu, né?
Eu não sei. Porque a gente gosta muito de gato, né? A Sara tem bastante gatinho. E tem uma amiga minha que ela pesquisou na internet, tem um gatinho aí, Tudo pesquisou na bem. internet que a abóbora cabotiã, né? Ela bate no liquidificador e era muito bom pro animal. Acho que o gatinho dela tava com diarreia, se eu não me engano, e aí ela deu e eles brigavam, ela filmou eles brigando para comer a abóbora. E aí eu tentei dar recentemente para minha gata também um cremezinho lá e ela comeu um pouquinho, sabe? Então, acho que se você quiser Ótimo. testar com os gatinhos. Vocês estão ouvindo? Vocês vão virar tudo vegano. Eu não quero nem saber. Vão viver à base de abóbora cabotiã comigo. Tô brincando, não faço isso com o gato de Tudo vocês. saudável, né? É. Ai, É. mas sei lá. E Eu qual gosto. uma última mensagem assim que você tem a dizer sobre isso, sobre esse assunto? Assim, o que distancia muitas pessoas do veganismo é que elas pensam, porra, se eu tirar tudo de origem animal que eu consumo, eu não vou consumir nada, porque a indústria consegue ser tão filha da puta que ela consegue colocar coisas de origem animal em tudo. Todo ramo que você imaginar da Sim. indústria pode ter E alguma faz a coisa de gente origem pensar que a animal. gente é dependente disso, né? Sim, sim. E olha, a mensagem que eu tenho é tipo, por favor, estude, leia sobre. E você não precisa, tipo, dessas coisas para sobreviver. Tem várias pessoas aí na internet, mundo afora, que são a prova disso. O veganismo não começou agora. A gente deve ter, com certeza, milhares de monges budistas e yogis que há 3.000 Sim, anos antes de Cristo já seguiam essa filosofia, esse movimento político. Então você não precisa comer animal, derivados de animais para sobreviver. E outra questão, o veganismo é uma prática na medida do possível. Se a gente for seguir, tipo, a risca, eu não teria tomado a vacina da Covid, por exemplo, porque ela não é Hum. vegana. Mas, Ah, isso eu não sabia. mas os veganos, para continuarem vivendo e lutando pelos animais, precisam estar imunizados contra o Covid. Então, assim, a gente precisa de discernimento, a gente precisa de bom senso, a gente precisa entender que é tudo na medida do praticável. Os gatos, por exemplo, eu tenho 7 gatos. O gato é um animal estritamente carnívoro. Se você tirar a fonte Hum, da carne dele, ele vai definhar, né? Então, hum. assim, eu não vou fazer isso com meus gatos. Até porque eu estaria sendo anti-vegana e contra a natureza deles e do que o corpo deles necessita para sobreviver. Então, assim, muito discernimento, a gente tem que ler, estudar. A Agnesinha veio dar oi para você. Ah, que linda. Então, assim, é isso, gente. Estudem. Veganismo, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. De verdade, ele abre sua mente para como a indústria funciona, como que as opressões elas funcionam na nossa sociedade, todo o sistema de poder e submissão que a gente tem. Então, assim, e principalmente os animais, cara. O veganismo é você dar voz para aqueles que não têm voz na sociedade. Eles não têm uma forma de comunicar por linguagem, então a gente se comunica por eles, a gente luta por eles. Então, Lutar por assim, eles, né? vocês não precisam de coisas animais, estudem, busquem grupos de apoio. Se quiserem conversar comigo sobre isso, eu sempre vou estar aqui. Isso E aí, é quem isso, não conhece a vamos. Sara, pode acompanhar ela, pode seguir ela, tirar dúvidas, né? Sim, Então, obrigada, Sara, por esse encontro. Foi enriquecedor para mim, eu garanto que para as pessoas que assistiram também, e de grande conscientização para as pessoas que forem assistir futuramente essa live. Espero que a gente possa se reunir mais vezes, falar mais sobre essa com questão, certeza. tocar pelo menos um pouquinho, né? Uma pessoa ali, outra aqui, e aí vai fazendo essa manifestação, assim, né? Usando esse recurso da internet que tem um lado muito bom, né? Sim, a internet ela tem um poder muito bom de espalhar a informação necessária, né? Que a gente possa Sim, fazer isso com o nosso coração. isso aí.
Eu que Então é isso, agradeço, nosso Regina, tempo está instrutora, acabando. minha mestre da yoga, mulher Imagina, né? maravilhosa. Imagina, super dedicada, aluna super dedicada aí, está vencendo as barreiras do yoga pela internet, né? Yoga online. E muito obrigada a todas as pessoas que estiveram presentes e até a próxima. Fiquem bem. Namastê. Namastê, gratidão, gente, por Tchau, ter apoiado, tchau. assistido. Beijo. Gratidão. Grande beijo. Tchau, tchau.